Imagina você estar vivendo a tua vida, teu relacionamento, tá tudo indo bem, e você recebe uma mensagem, um SMS pedindo divórcio. E você vê a tua vida toda ali desabar em frente daquele celular. Então hoje é mais um relato assim, mas antes de nós irmos para ele, eu gostaria muito de agradecer de coração a todas vocês que estão nos apoiando, todas as mensagens. Essa semana foi uma semana de muita emoção para mim, porque eu recebi muita mensagem de carinho, e muitos elogios, muitas mulheres dizendo que saíram de relacionamentos abusivos, alguns muito agressivos, por conta dos relatos do canal, que as encorajou a dizerem não, de dar um basta em todo o sofrimento e seguir em frente. Vocês não imaginam como isso é gratificante para a gente, saber que o nosso trabalho ele está colhendo esses frutos, que é o quê? De ajudar você aí do outro lado a sair de dependência emocional, a se reconhecer, se reconstruir. Esse é o maior propósito. Alertar você e também lhe dar coragem para seguir em frente, porque você merece ser feliz. Então, muito obrigada a todas vocês de coração por todos os comentários, principalmente por todos assim as críticas construtivas que vocês dão para a gente. Isso aí tudo é absorvido e a gente tem buscado melhorar tudo por vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Mas, se você não é inscrito, se você nunca comentou em nenhum vídeo nosso, assiste esse vídeo, comenta, dá a tua opinião ali, respeitosamente, é claro, e se inscreve no canal, comenta, compartilha com as pessoas ali do teu convívio. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com os relatos que nós trazemos aqui todos os dias. Então vamos lá para o relato de hoje e não se esquece, no final dele, dá aí a tua opinião, o que você achou dele e dá um conselho aqui para a nossa vítima também, tá bom? Tudo é bem-vindo quando é dado de coração. Vamos lá. Eu sempre vejo as outras vítimas falarem dos seus maridos, né, que eles são carinhosos, atenciosos, no começo do relacionamento. E o meu não foi diferente disso. Acredito que todo início de relacionamento, tudo é um mar de rosas, não tem defeito, não tem problemas, tudo é amor, amor e amor, não é verdade? Mas aqui, gente, com o passar do tempo do meu casamento ali, toda a rotina foi engolindo as pequenas demonstrações de afeto que ele fazia comigo. Ele trabalhava muito e ele começou a chegar muito tarde do trabalho. E ele não falava mais comigo como antes. Sempre tinha aquele silêncio pesado dentro de casa e eu estava me sentindo uma mulher muito sufocada. Eu não tinha paz mais. Eu estava sabendo e sentindo que eu estava sendo abandonada. Eu perguntava se tudo estava bem. E ele só disse que estava muito cansado, né? Sempre dizia, eu estou cansado do trabalho, é muito estresse, é uma correria, tem você, tem as crianças, então tudo aquilo virava um combo para ele. E eu achava que era só uma fase, né? Porque casamento é isso, nem tudo é perfeito o tempo todo. Mas era o que eu dizia para mim mesma. Eu tentava puxar conversa, eu fazia a minha parte de trazer ele mais para perto de mim, preparava sempre a comida que ele mais gostava, tudo para agradar, né? Deixava ali o ambiente o mais aconchegante possível para ele, mas ele não reagia a nada do que eu fazia. Era como se eu estivesse dividindo a casa com um estranho. Ele passou a dormir cada vez mais tarde, dizia que precisava de tempo para relaxar, porque ele ficava horas no celular. E eu comecei a desconfiar, né, como toda mulher. Mas a gente sempre pensa, aquilo ali não vai acontecer comigo, não, meu marido ele nunca vai me trair. E eu achei que o problema fosse comigo, que eu estava falhando como esposa e até como mulher. Eu até tentei conversar sério com ele sobre as coisas que estavam acontecendo, que estava desagradando. E marquei uma noite especial com ele, sentei e perguntei o que estava acontecendo de errado, né? Se eu tinha feito alguma coisa, se ele estava brigado comigo, queria saber o porquê do comportamento dele. Ele disse que estava tudo bem, que só era estresse do trabalho mesmo, que eu não deveria me preocupar com nada. Mas aquele estresse dele nunca passava. Ele se irritava por qualquer coisa. Se a toalha estava fora do lugar, se a comida não era certa, ele já falava, ele já se estressava. E eu comecei a andar em ovos, como vocês disse aí, em muitos relatos que vocês leem, as mulheres pisando em ovos ali, tomando cuidado com tudo que vai dizer para o homem, né? Então, se eu não tomasse esses cuidados,
eu ia ter discussão todos os dias em casa. Eu me sentia sozinha mesmo com ele ali. O silêncio, a cara fechada dele, a falta dali do toque, de um abraço, tudo aquilo ali me fazia muita falta, muita falta. E, no fundo, eu sabia que tinha traição por trás, mas eu não tinha provas, né? Eu já não me reconhecia uma mulher que eu sempre fui animada, com planos. Eu comecei a me calar e eu comecei a ter medo de incomodar ele. E eu não falava com ninguém sobre isso. Eu tinha vergonha. Todo mundo achava que a gente era o casal perfeito, mas ninguém sabia o que eu vivia dentro do meu quarto. Então teve um dia que ele chegou em casa com um perfume diferente. Quando ele deitou, o cheiro era outro. Não era o mesmo que ele usava. Na hora daquele impacto, né? Opa, esse perfume não é meu e esse perfume não é o dele. Mas eu não falei nada. Mas ali eu soube. Alguma coisa estava acontecendo e não era estresse de trabalho. E eu comecei a cuidar mais da minha aparência, coisa que eu nunca fiz. Comecei a praticar academia, roupa nova, um perfume caro, tudo isso eu fiz, né, para tentar reaproximar ele, mas era o mesmo que nada. E quando ele começou a mudar mais o comportamento dele também, começou a ser mais vaidoso, uma coisa que ele nunca foi, a pedir que a roupa sempre fosse passada certinho ali, sem amassados. Começou a se produzir mais para ir para o trabalho, começou a usar outros perfumes, e alguns deles bem caros, mas nada assim que eu pudesse desconfiar muito. Eu sabia, pensei que só é uma fase nova, né? Isso vai passar. E eu até cheguei a elogiar ele. E ele me respondia que, a gente precisa se cuidar, né? Você está se cuidando também, então eu preciso me cuidar. Mas ele nunca falava isso olhando nos meus olhos. Ele não tinha mais aquele cuidado de me abraçar, de me beijar, de fazer um carinho em mim. Ele evitava tudo, como se tudo fosse um incômodo para ele. Ele passou a sair mais nos fins de semana. Antes dizia que ia ver os amigos, depois ele começou a inventar eventos na empresa. Sempre tinha algum churrasco, sempre tinha alguma reunião. E quando eu perguntava se eu podia ir junto, ele dava um jeito de me excluir. Dizia que era só entre os colegas de trabalho. E a gente mal se via. Quando se via, era uma briga, né? Eu cheguei a procurar no celular dele algumas vezes, né? Se tinha algum vestígio de traição, mas ele sempre mudava a senha do celular. E ele ficava com o aparelho o tempo todo. Ele começou a levar esse aparelho até para o banheiro. E aquilo ali já estava me corroendo. Eu já sabia, mas eu não queria admitir. Quando o cara começa a se cuidar muito, troca de perfume, fica vaidoso demais, começa a evitar sair com você, começa a ficar com o celular ali o tempo todo, muda a senha, né? Porque celular de homem casado não é para ter senha. E se tiver, a esposa tem que saber. Não tem que ter privacidade entre casal. Não existe. Se você não quer, não case. Então, quando começa a ter tudo isso, é difícil admitir, mas ele está te traindo. 99,9 das vezes o cara está te traindo, tenha certeza disso. E o que eu mais vejo nos comentários é mulher admitindo isso daí, né? Então, é quase comprovado. Vamos lá. Eu não queria admitir, era mais fácil fingir que era paranoia minha do que aceitar que ele estava me trocando. Um dia, eu deixei escapar e falei que achava que ele estava com outra. E ele surtou. Disse que eu estava ficando louca, que eu tinha problemas. Gritou tanto que o nosso filho de 9 anos ficou chorando ali no quarto quando ele ouviu aquela briga. Aquele dia foi o primeiro dia que eu pensei em me separar dele. Então, eu deixei aquela briga passar, esfriou a cabeça e foi dormir. E, no outro dia, eu estava no meu trabalho, estava ali tentando assimilar tudo o que tinha acontecido na noite anterior, foi quando eu recebi um SMS. Não foi uma ligação, nem uma conversa cara a cara. Foi uma mensagem curta e fria, como se ele estivesse cancelando um plano qualquer ali de celular. E só disse para mim: não dá mais, eu quero o divórcio e vou sair de casa hoje. Eu li aquela mensagem umas 20 vezes. Eu não sabia se era real. O meu corpo inteiro gelou.
E eu saí correndo do trabalho desesperada. Quando eu cheguei em casa, ele já tinha ido embora. A mala dele, as roupas, tudo já tinha sumido. Ele sequer teve coragem de me olhar nos olhos. E eu fiquei ali parada na porta com a mensagem ali no meu celular. Meu filho me olhou, ficou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Do nada ele estava vendo o pai arrumando as coisas, com pressa e indo embora. Então ele ficou confuso, sem entender nada. E eu não sabia o que dizer para ele, como explicar, né, que o pai dele tinha me largado através de uma mensagem, SMS. E a única reação que eu tive foi de me trancar no banheiro e chorar. Chorei até quase desmaiar. Eu tinha tanta dor, tanta revolta e fui tão humilhada através daquele SMS. Então, acabou com a minha semana aquilo ali. Tive um restante de semana péssimo e por mais que eu tentasse entrar em contato com ele, ele não respondia minhas mensagens. Ele não atendia minhas ligações, nada. O homem que dormiu ali do meu lado todos os dias, por quase uma década, virou um completo estranho. Como é que alguém tem coragem de fazer isso com outra pessoa? Eu fui atrás de informações, eu tentei entender o que estava acontecendo. Eu consegui o contato de um amigo dele em comum, né? E ele disse que ele estava bem. Ele estava morando com outra mulher já. Mal passou uma semana da nossa separação e ele já estava com outra. Ou melhor, ele nunca tinha saído de perto dela. Foi só ali que a minha ficha caiu. Ele não me deixou. Ele só oficializou a vida que já estava levando. Ele me enganou por muito tempo e quando não precisou mais de mim, ele me descartou, desculpa, gente, me descartou como se eu fosse um lixo. Eu passei semanas tentando entender o que eu tinha feito de errado. Eu revi todo o nosso casamento na minha cabeça. Será que eu tinha sido boa bastante? Será que eu falhei como esposa? Por que ele não foi homem de falar tudo aquilo na minha cara? E eu procurei uma psicóloga. Ela me disse algo que eu nunca vou esquecer, que a culpa, ela não era minha. Homens covardes se escondem em desculpas para justificar traições. E era isso. Ele nunca foi sincero, ele só pensou nele. E usou a minha confiança, o meu amor e a minha entrega e jogou tudo fora sem pensar duas vezes. Teve o divórcio e após ele, né, vieram os comentários maldosos. Colegas de trabalho, vizinhos, até amigos próximos. E todos tinham uma opinião do que tinha acontecido. Todo mundo investiga, né? Todo mundo ali dá um pitaco. Alguns insinuavam que eu deveria ter feito algo para que ele me deixasse daquela forma. Outros sugeriam que eu deveria ter percebido os sinais antes. Era como se a culpa fosse minha por não ter evitado o fim do meu casamento. Nas redes sociais, ele postava fotos sorrindo em festas com os amigos, né? Então, aquela imagem de homem feliz contrastava com a dor que eu sentia. Recebi mensagens de conhecidos perguntando o que tinha acontecido, como se eu tivesse a obrigação de explicar. Então, era tanta exposição que aquilo ali me sufocava. A minha família também não soube lidar com tudo o que estava acontecendo. A minha mãe só dizia que eu precisava ser forte e que era melhor assim. O meu pai, coitado, ele evitava até falar no assunto. Meus irmãos, eles tentavam de todas as maneiras me distrair, mas eu via, né, que eles também pensavam a mesma coisa, né, o que tinha acontecido de errado. Eu senti que estava sendo julgada por todos, como se eu tivesse falhado como esposa e como mulher. A pressão era tanta que comecei a me isolar. Evitei encontros, parei de responder mensagens e me afastei das redes sociais. E peguei ali a solidão como minha companheira. Mas foi em todo aquele silêncio, né, que eu me ausentei de rede social que eu comecei a refletir sobre tudo. Eu percebi que por muito tempo eu vivi para agradar os outros, para manter uma imagem de felicidade que não existia, e eu precisava olhar para mim, dar uma chance para mim mesma. Então, depois de algumas semanas do divórcio, uma amiga minha me chamou para conversar e ela queria me mostrar algo. E foi quando ela me mostrou as fotos dele com a mulher, a outra mulher, tiradas antes mesmo de ele me enviar a mensagem da separação. Eles estavam juntos em eventos, viagens, um casal, né? Ali a traição era evidente. E o choque que eu tive foi imenso. Não era apenas o fim do nosso casamento, mas a constatação de que eu fui enganada por muito tempo.
Ele já havia seguido em frente enquanto eu ainda tentava entender o que estava acontecendo no nosso casamento. E aquela dor só se intensificava mais. Porque parece que quando a gente se separa, chega pessoas daqui, chega pessoas dali, e vão te mostrando as coisas que todo mundo sabia, menos você. Você era a única cega. Eu, depois que eu vi tudo aquilo, eu mandei mensagem para ele para confrontar, eu queria saber. E ele me negou tudo. Disse que era apenas amizade, que as fotos ali não significavam nada. Mas as evidências eram claras, não tinha por que ele mentir mais para mim. Ele já estava em outro relacionamento, enquanto estava casado comigo. E eu me senti traída novamente, não apenas como uma esposa, mas como pessoa. A confiança que eu depositei nele foi destruída. Eu percebi que o homem com quem me casei já não existia, ou talvez ele nunca tenha existido. Essa descoberta foi o ponto de virada. Eu decidi que ele que não permitiria mais que ele tivesse poder sobre os meus sentimentos. Era a hora de me libertar de tudo, tudo que eu tinha vivido com ele. Então, por mais que eu tivesse passado pelo divórcio, ele já estava assumido contra a mulher, eu ainda sentia que tinha alguma coisa ali me prendendo a ele. E eu decidi colocar um fim em tudo. E olhando para trás, eu percebo quantos sinais eu ignorei. As ausências frequentes, as desculpas esfarrapadas, o distanciamento emocional, tudo estava ali, mas eu me recusava a ver. Eu preferia acreditar que era apenas uma fase, que tudo voltaria ao normal. Voltando aqui no nosso casamento, eu lembro das noites em que ele saía e ele não dava explicações de mensagens que ele escondia de mim, de ligações, né? As ligações que ele atendia longe, mas tudo ele justificava, dizendo que tudo era estresse de trabalho, né? Houve momentos também em que ele me culpava por tudo. Se algo dava errado, era minha responsabilidade. Ele me fazia se sentir insuficiente, como se eu nunca fosse boa o bastante. E eu acreditava nisso. Hoje eu entendo que eu estava presa em um relacionamento abusivo, sim, onde a manipulação era constante. Ele minava a minha autoestima, me fazia duvidar de mim mesma. E eu, por amor, eu aceitava tudo. Reconhecer isso foi muito doloroso, mas foi necessário. Só assim eu pude começar a me curar e a reconstruir a minha identidade de mulher. Durante o casamento, ele fez muitas promessas para mim, até que nunca me trairia. Me prometeu fidelidade, que ia ser meu parceiro em tudo. Mas na prática, né, foram só palavras e promessas vazias. Quando eu enfrentei dificuldades, ele se afastou. No momento que mais precisei de apoio, ele não estava lá. Então, todas as promessas que ele tinha me feito, todas foram quebradas, e o que ficou no lugar foi só frustração e mágoa. Eu lembro de uma vez em que eu adoeci e eu precisei de cuidados. Ele mal me olhou, disse que eu estava exagerando. E naquele momento eu me senti desamparada. Era como se a minha dor não importasse para ele. As palavras dele, que antes me confortavam, eram como armas. Ele usava promessas para me manter presa, mas nunca cumpria elas. Era um ciclo de expectativa e decepções. Com o tempo, eu aprendi que promessas sem ações são apenas mentiras disfarçadas e que mereço mais do que palavras vazias. Contar para nossos filhos sobre o divórcio foi uma das tarefas mais difíceis que eu tive na minha vida. Eles ainda eram pequenos, né? Não compreendiam totalmente o que estava acontecendo, mas sentiam a ausência do pai e a mudança ali na nossa rotina. Eu expliquei da forma mais simples possível, dizendo que o papai e a mamãe não morariam mais juntos, mas que ambos se amavam, eles amavam muito. Eles choraram, fizeram perguntas, lógico, né, querendo entender, e foi um processo muito doloroso. Nos primeiros dias, eles perguntavam quando que o pai voltaria, eu respondia com paciência para confortar, mas por dentro eu não sabia mais o que dizer. Ele, por sua vez, pouco se importou. Raramente ligava, não fazia questão de estar presente. E os filhos, lógico, sentiram a rejeição dele. E isso afetou eles profundamente. Eu assumi sozinha a responsabilidade de cuidar dele, de oferecer amor e estabilidade. E foi exaustivo, mas também me fortaleceu. Eles se tornaram a minha motivação para seguir em frente. Quase igual o caso, né, que nós tivemos essa semana aqui no canal, né, do pai que abandonou os filhos e voltou anos depois, quando já estavam adultos, adolescentes,
querendo reconstruir um laço, mas foi completamente ignorado. E a mãe passou ali a infância deles inteira tentando uma conexão com o pai, para que os filhos não se sentissem frustrados. E quando ela, depois eles descobriram, né, que tudo foi a pedido da amante, que eles já estavam no relacionamento, né? Ela que pediu para que ele se afastasse e ele cedeu. Então, ele fez a escolha de abandonar os filhos. Então, é quase igual o que está acontecendo aqui, né? Então, ela assumiu toda a responsabilidade de criar as crianças sozinha e ele, ó, sumiu. Então, depois de todo o caos, chegou a hora de eu precisava recomeçar. E quando a gente decide recomeçar é quando a realidade ela bate forte ali na nossa porta, porque eu estava sozinha, com filhos para criar, contas para pagar e um emocional devastado. A primeira coisa que eu precisei foi organizar minha vida financeira, porque eu morava de aluguel e o aluguel já estava atrasado e algumas contas já estavam acumuladas e meu trabalho, né, havia sido deixado ali de lado por conta de tudo que estava acontecendo na minha vida. Voltar ativa exigiu força, que eu nem sabia que eu ainda tinha. Eu passei dias chorando escondido, noites sem dormir e um medo constante de não dar conta de tudo. Mas ao mesmo tempo eu sabia que não tinha outra escolha. Meus filhos precisavam de mim e eu não podia permitir que eles crescessem achando que a dor era maior do que a nossa capacidade de superação. Então, eu tive que levantar daquela cama, revisei ali todo o meu currículo e sair em busca de um emprego melhor para mim. Eu comecei do básico, né? Peguei alguns turnos, dobrei a minha carga horária na empresa e aceitava o que aparecia. O que me pagava mais, eu aceitava. Cada real que entrava, eu era uma força a mais para reconstruir a minha vida. Com o tempo, eu consegui alugar um apartamento menor, mais barato, e eu dei conta de montar um cantinho para cada um dos meus filhos, mesmo com móveis usados. E eu fazia de tudo, né, para que eles tivessem uma rotina mais saudável, para que ele não sentisse tanta falta ali do pai. E aos poucos a gente começou a retomar a nossa rotina, eu via que eles estavam ficando mais felizes, né? Já estava transformando aquela rotina de dor e sofrimento em uma rotina mais tranquila, mais calma. E eles voltaram a sorrir, mas isso levou tempo. Eu cheguei a me olhar no espelho algumas vezes e eu mal me reconhecia. A mulher que antes fazia de tudo para agradar o marido, agora tentava aprender a se agradar, né? Eu fui no SUS atrás de uma terapia ali pública, né, ali, gratuita, e eu consegui, ainda bem. Aquilo ali tem me ajudado muito ali para que eu me liberte da dependência emocional que eu tinha dele, né. Era como se eu me vejo como se eu tivesse sido programada para aceitar as migalhas que ele me dava. E ele chamava aquilo de amor e eu reconhecia como tal, porque era o que eu recebia, mas eu precisava acabar com aquilo, tirar aquilo da minha cabeça, porque se eu continuasse pensando que eu merecia tudo que ele me dava, aquilo ia acabar comigo mais ainda. Então, eu tive que aprender a nascer de novo. Então, na sessão de terapia, eu comecei a me redescobrir, comecei a me entender e a saber lidar com meus sentimentos, com meus traumas e seguir em frente. E eu fiz um pacto comigo mesma. Eu nunca mais me anularia por ninguém. Eu comecei a sair, aceitei convite de amigas antigas, né? Eu sempre gostei de dançar, voltei a dançar. No início eu me sentia deslocada, como se eu não pertencesse mais àquele mundo, mas aquilo me fazia feliz e eu continuava. Então, eu seguia com a minha vida e o meu ex também, seguia com a nova mulher dele por um tempo. Mas como dizem por aí, quem trai com você, trai você também. E logo começaram os problemas, e meses depois eu fiquei sabendo que ele havia terminado mais uma vez. Eu não comemorava o fracasso dele, mas também não me doía mais. A verdade é que aquela história já não me pertencia. Eu nem queria saber mais dele. Eu queria era saber da minha vida, da vida dos meus filhos, cuidar da gente. Meus filhos, que no começo choravam por ele, também foram percebendo a ausência e aprenderam aos poucos a não esperar mais. E começaram a valorizar o que nós tínhamos em casa, que era uma mãe presente, que, mesmo cansada, estava dando tudo de si. E isso foi reconstruindo neles uma maturidade precoce, mas necessária, porque o sofrimento de uma criança
ela amadurece ela 10 vezes mais. Então, às vezes a gente conhece uma criança, ela passou por tanta coisa, e quando você conversa, ela te ensina coisas que você vai aprender só na fase adulta. Então, foi isso que aconteceu aqui, né, com os filhos dela. Eles se tornaram o meu alicerce, ao mesmo tempo a minha maior razão para nunca desistir. Não foi fácil perdoar. Eu não perdoei de imediato. Por muito tempo, eu desejei que ele sentisse ao menos a metade da dor que eu senti. Mas depois eu percebi que guardar rancor só me fazia mal. A libertação veio quando eu entendi que o perdão não é para outro, é para nós mesmos. Não voltei com ele, eu nunca voltaria, mas decidi soltar esse peso para poder seguir mais leve. E assim eu fiz. Eu respirei fundo e deixei ir, e tirei aquele sentimento de mim. E quando eu fiz isso, a vida começou a me devolver aquilo que um dia foi tirado, que foi a minha dignidade, amor próprio e a minha tranquilidade. Eu me reinventei como mulher, como mãe, como profissional. Criei projetos, estudei em casa e comecei a atender pequenos trabalhos em casa mesmo. Meus filhos me viam correndo atrás de tudo e passaram a me admirar. Já não me viam mais chorando todos os dias, mas lutando e batalhando para vencer todos os dias um pouco mais. Hoje, eu olho para trás e não me reconheço mais naquela mulher que aceitava tão pouco. Eu sei que ainda tenho muito a caminhar, mas agora eu caminho com os pés firmes no chão. Se tem algo que aprendi com tudo isso, é que a gente não precisa mendigar amor de ninguém. O amor verdadeiro, ele não machuca, não abandona e muito menos termina por SMS. O amor de verdade, ele constrói, acolhe e permanece, mesmo nas dificuldades. E sobre o SMS, vocês vão me perguntar se eu apaguei? Não. Até hoje, aquele SMS ainda está no meu celular. Não porque eu tenha algum apego a ele, mas porque me lembra de onde eu vim. Às vezes olho para aquela tela e relembro da dor, da indignação, do desespero, mas também me lembro de que, mesmo naquele fundo do poço, eu fui capaz de sair. E a mensagem que antes me destruía, ela me fortalece. Ela é a prova de que eu sobrevivi. Eu já pensei em apagar sim, mas eu deixei ela ali, como marco de encerramento. A mulher que existia antes daquela mensagem morreu. No lugar dela nasceu alguém mais forte, mais consciente, mais capaz. A cada vez que eu olho para aquele texto ali seco, covarde, eu me lembro da diferença entre o que eu merecia e o que eu recebi. Isso me ajuda a nunca mais aceitar menos do que eu mereço. E eu espero que você, mulher que está lendo o meu relato, que está ouvindo, você se reconheça nessas atitudes e que você não demore muito tempo para reconhecer. Você encontre a sua felicidade, que você se reconstrua, que você procure ajuda, mas nunca aceite menos do que você merece. Quando você aceita tudo que ele te faz, você está abrindo uma brecha para uma dependência emocional, para uma futura agressão. Não faça isso com você. Então, aqui eu finalizo o meu relato, alertando todas vocês mulheres a procurarem mais e escolher o melhor para si, sempre. Se ame em primeiro lugar, para que um dia você consiga amar, né, ou ter alguém na sua vida. Então, é isso, muito obrigado e agradeço pelo espaço. Então é isso, gente. Mais um relato, né, que revolta a gente por conta da falta de empatia, por falta da a falta de consideração que o cônjuge teve com ela, né, e com os filhos também. É um retrato tão, como é que eu posso explicar para vocês? A gente vê tão corriqueiramente aí nas redes sociais, né, no dia a dia desse Brasilzão aí, o que a gente vê praticamente todos os dias, um homem que abandona a sua esposa e seus filhos e some e vai viver a vida como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse responsabilidades, e quem fica é a mãe, ali, tendo que juntar os seus próprios cacos e o caco dos seus filhos também, né? Então, é uma falta ali de responsabilidade tão grande, né? Afetiva, principalmente, de um pai que abandona seus filhos e vai viver a sua vida. Se o casamento não deu certo, termina de uma forma digna, sem humilhação, sabe? A partir do momento que você
perde o interesse pela tua esposa, que você, ou o esposo, você olha para ele e não vê mais sentido naquele casamento, não tem mais o que lutar, ou tá nutrindo sentimento por outra pessoa, senta com a tua esposa ou com teu esposo e fala, desabafa, fala que não tem mais propósito, né, que quer se separar, mas não faz o que aconteceu aqui, ó. Porque você não destruiu apenas o psicológico da tua esposa, e sim dos teus filhos também. Eles que ficam com o trauma, né, que eles ficam com as decepções, isso aí muda toda a vivência dele no futuro. As pessoas com quem eles vão se relacionar, as dificuldades que eles terão de lidar com as frustrações, né, com os traumas, tudo isso, tudo vem ali do que aconteceu, né, que eles viram acontecer com a mãe e a rejeição que eles tiveram do pai. Nós precisamos, gente, tomar muito cuidado. Se não dá certo, converse e separe da forma mais digna, né, com menos, menos frustrações de filho, menos assim, traumas, né, que vão precisar ser superados. Então, é isso. Que a gente sejamos mais dignos com a pessoa que está do nosso lado, mais respeitosos com a história de cada um, né, porque ninguém merece passar por uma situação assim, né. Eu fico feliz que ela tenha se reencontrado, que as crianças estejam bem, que tenha encontrado o seu caminho, né, eu espero que um dia ela consiga se abrir novamente para alguém, né, amar, reconstruir a sua vida ao lado de outra pessoa que realmente vai respeitar, que vai amá-la, né, que vai construir uma vida junto com ela e com os filhos também, né, que eles sejam receptivos também para um próximo relacionamento da mãe, se caso vier. Mas é isso, vou esperar vocês aí nos comentários, comentem com respeito, dê aí uma palavra amiga para essa mãe, né, que com certeza ainda está vivendo seu momento de dificuldade entre ela e seus filhos também. Se você já passou por algo semelhante, compartilha aí no comentário, fala o que você faria diferente, o que você achou da atitude desse homem, que eu tenho certeza que não vi nada de bom, mas compartilha aí o seu pensamento, a sua forma de pensar, beleza? Então, muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam, se você assistiu todo o relato, teve interesse no canal, dá a tua inscrição aí pra gente, tá? Faz um comentário bacana, curte, compartilha muito com as pessoas ali da tua convivência. Eu tenho certeza que os alertas que nós damos aqui todos os dias são de grande ajuda e muita gente está precisando desse empurrãozinho a mais para sair desse relacionamento abusivo que está vivendo. Tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e, como sempre, até o próximo relato.